Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Palavra de Deus, tome assento, o Senhor seja conosco. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus está nos comparando com uma árvore, porque será como a árvore plantada junto a ribeiros. Essa é a árvore perfeita, a árvore que produz fruto, a árvore que não morre, que as folhas não murcham. E o Senhor está dizendo que esse varão que tem essa vida, esta pessoa que tem essa vida desta maneira, terá a prosperidade. E prosperidade, como vocês já sabem, quando nós falamos de prosperidade aqui, nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de uma vida que se viva principalmente com paz e não tendo falta de nada. E uma vida que está em Cristo escondida, com certeza de fé, com certeza de salvação, vida onde o Espírito Santo toma. Não adianta nós termos tudo não tendo o que eu acabei de falar. Então, antes de corrermos atrás de qualquer outra coisa, nós temos que correr atrás de estarmos em Cristo, cheios de Deus. Por isso, o maior conselho do salmista é: medita nessa palavra de dia e de noite, tendo prazer. Tem gente que parece que tem medo da palavra, porque a palavra vai tirar aquilo que eles não querem perder. Mas tem gente que ama tanto Deus, que quer a palavra, para que ela tire dele tudo que atrapalha ele com esse Deus que ele quer tanto. Isso depende da intenção do coração de cada um. Então, meus irmãos, nós vamos falar um pouco sobre provação, um adubo forte para o crescimento da árvore. A provação é o adubo que Deus usa para o crescimento da árvore. E nós temos nós está com problema nas transmissões aí, meus filhos? Nós temos, por causa da nossa mentalidade ocidental, nós temos dificuldade de olhar para um Deus tão poderoso, tão cheio de glória, um Deus que pode tudo, um Deus que qualquer coisa que decidir, Ele querendo, Ele faz. E a gente tem dificuldade de olhar para esse Deus que tem tudo, e às vezes a gente está faltando alguma coisa para nós. Nós temos aquela mentalidade do filho do pai rico. Meu pai tem, por que ele não me dá? E não é assim, porque o nosso pai, escute bem, o nosso pai, abre bem seu entendimento, está muito mais interessado em que nós, naquele dia, moremos com Ele na eternidade, do que dar a nós uma vida aqui que nos vai levar para longe dEle. Escute. E muitas vezes, nós não sabemos lidar com prosperidade financeira.
Nós não sabemos lidar com um carro mais bonito, com uma casa mais bonita, com roupas mais bonitas. Nós temos em nós uma vaidade, que ela fica lá, e cada um de nós tem um limite para que ela não faça mal a nós. Tem gente que o limite é uma bicicleta, então Deus vai dar uma bicicleta se essa pessoa está dizendo para Deus, eu quero o céu acima de tudo. Então o limite dela de locomoção vai ser uma bicicleta. Você está entendendo? Tem gente que tem limite para uma moto, então vai ser uma moto o limite. Tem gente que tem limite, que quanto mais Deus der, mais ela vai ser caridosa e generosa, então Deus vai dar mais. Só que nós não conhecemos o limite da nossa vaidade. Quem conhece é Deus. Por isso que nós, como servos de Deus, devemos descansar naquilo que Deus escolhe para nós. E quando é que eu posso descansar, pastor? Quando você estiver com a sua vida espiritual levantada e fazendo de tudo para cada dia agradar a Deus. Eu tenho plena convicção de que o que Deus puder te dar, Ele vai dar, porque Deus é bom. Deus é amor. Ele é bondade mesmo. Ele é benigno. Deus nosso é maravilhoso. Ele é um Pai perfeito. E Ele nos ama tanto que não abre mão de nós na eternidade. E eu quero que Ele escolha na minha vida o que Ele quiser escolher. Eu posso lutar para ter, eu posso trabalhar para ter, eu tenho que fazer as faculdades, eu tenho que ir avante, adiante, mas contente sempre, contente com o que tem. Contentai-vos com o que tendes. Por quê? Pergunta para Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, 8 a seguir. Mas por que contentar com o que tem? Porque muitos que querem ficar ricos, e isso é uma ganância, caem em laços de tentação, e grande é a ruína, e muitos deles perderam a fé. Então eu tenho que descansar em Deus. Só que acontece algo, irmãos, eu não deixo Deus me dar conselhos. Como assim, pastor? Todo dia que eu venho no culto tem um conselho. Mas você deixa entrar aqui e sai daqui. A maioria de nós não os colocamos em prática. Verdade ou mentira? Vou fazer aquela perguntazinha constrangedora para alguns. Não tem muito mentiroso no meio de nós? Sim ou não? Prova que não obedece. Porque se obedecesse, não mentiria. Então, nós não aceitamos a palavra vinda de Deus, e aí Ele tem que agir conosco, e é aí que entram as provações, porque a gente só abre os olhos quando a coisa aperta, a gente só presta atenção quando nós estamos carentes de verdade. Se não vou na igreja porque eu não fui no culto passado. Eu tenho que ir na igreja, tem 2 cultos que eu não vou, olha a mentalidade. Enquanto que o convertido é assim, não falta o culto de jeito nenhum. Deus está falando, Deus está movendo, Deus está agindo, eu vou adorar Jesus, é diferente. Isso não é clichê não, viu? Isso é uma verdade, é uma realidade na vida dos nascidos de novo. Então é diferente. Tem gente que entra na igreja no maior constrangimento, porque não quer ver ninguém, quer distância de uns, distância de outros. Você está enfermo, você precisa ser curado, você precisa ser sarado. Jesus é o mais limpo, incomparavelmente santo, e Ele passeia no meio de nós. Oh meu Deus, o segredo de ser cristão verdadeiro é ser imitador do Senhor. Mas nós estamos santos demais para aprender com o santo, que é santo sobre os santos. Por isso, Deus tem a mania de levar nós para os desertos.
de tirar de nós coisas que nos agradam, de tocar em nós a partir de coisas que realmente estão no nosso coração. E Deus faz isso porque Ele quer nos dar crescimento. Tem pessoa que nunca terá o que Deus tem para ela, enquanto não passar pela prova que Deus deu a ela. Porque a prova é justamente a preparação para que aquele gatilho da vaidade não te eleve e você perca Deus. E esse é o grande mal. Nós falamos de Sodoma e Gomorra, que o grande pecado ali foi homossexualismo. Não, na verdade o grande pecado é revelado por Jeremias, por Ezequiel. O grande pecado de Sodoma e Gomorra foi a soberba. Ela não olhou para os pobres, ela não teve misericórdia dos outros. E aí, por causa disso, ela foi caindo, ao ponto de o sodomismo, ela ser conhecido como, as pessoas de Sodoma serem, o mal dele ser conhecido como sodomismo. Cuidado com a soberba. E sabe o que é que me assusta? Muitas vezes, é o pobre soberbo. Não tem, mas fica querendo ser melhor do que os outros. Não tem condição de ter um vestido de 200, compra um de 300. Isso tudo nós falamos aqui no seminário. Não tem condição de ter uma sandália de 300, compra uma de 500. Porque a soberba, que é o pior pecado, foi o pecado que desceu Satanás do céu. Soberba, orgulho. Mas a soberba não deixa. Queridos, se é tempo de andar com sapato furado, anda com sapato furado, dando glória a Deus. É por isso que tem muita gente que não gosta dessa palavra, diz que a gente é masoquista. Masoquista não. Eu quero que você seja aprovado para as coisas melhores que estão por vir. Eu andei com sapato furado, que não estava segurando nem as coisas que põe embaixo para não entrar sujeira. E eu não sou melhor do que ninguém, nem eu quero entrar nesse assunto, não é isso que eu estou falando. Estou falando que enquanto Deus não puder te provar, Ele não poderá te abençoar. Enquanto você não decidir passar pelas provas que o próprio Deus dá, Satanás não te dá prova, quem te dá prova é Deus. Deus prova, diga comigo, Deus prova. Satanás tenta. Por isso que Tiago vai dizer que Deus a ninguém tenta, e nem pode ser tentado. Mas Satanás é que tenta, porque tentação é com o desejo de queda. Tentação é porque quer derrubar, quer acabar. Agora, provação é com o desejo de aprovação. Bem-aventurado o varão que é provado, depois de ser aprovado, receberá a coroa. Então, e outro problema sério, é o que as nossas atitudes quando a prova chega. Quando a prova chegou para Jó, Jó era o melhor homem de Deus da época. Sim ou não? Foi o próprio Deus que disse, não tem homem igual a ele. Esse aí é o cara. E aí a prova chegou para Jó. Você vê Jó murmurando? Você vê Jó reclamando? Ele era o melhor homem de Deus mesmo. Porque Jó não murmura, Jó não diz, mas eu que sou honesto, o senhor está fazendo isso para mim, por quê? O senhor esqueceu de mim? Não, Jó, quando a prova chega, eu estou falando quando a prova chega, Jó raspa a cabeça, veste pano de saco e vai adorar a Deus. Deus deu, Deus levou, bendito seja Deus. E quando é que ele está dizendo isso? No velório de 10 filhos.
tendo perdido tudo menos a fazenda, que a fazenda ficou limpa, e menos a esposa. E a esposa que ficou verdadeiramente poderia estar ao seu lado, mandando ele morrer, excomungar Deus e partir. Mesmo assim não houve, não achou pecado em Jó, o texto diz. O próprio Deus fala com Satanás a segunda vez, viu meu servo Jó, como ele continua sem pecar. É por isso que esse Jó, no final, ele vai ser muito mais abençoado do que era. Deus abençoou 42:12 do seu livro. Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque ele teve o dobro do que tinha. E filhos vieram, e tudo se resolveu. E Tiago vai usar isso no livro dele. A carta de Tiago é o primeiro, considerado pelos teólogos, o primeiro escrito do Novo Testamento. Antes dos evangelhos, antes das outras cartas, Tiago. E quem é o Tiago? O meio-irmão de Jesus. E quem é o meio-irmão de Jesus? É aquele que não converteu enquanto Jesus não morreu e não ressuscitou. Ele não conseguia ver em Jesus o que Jesus era. Por certo, poderia haver ciúmes e muitas outras coisas, porque Jesus era decidido, ele era de Deus. A família chegou lá fora, Maria e os irmãos chegaram para ele, Maria, sua mãe, e os irmãos estão lá fora e tal, sua família está lá fora. Ele disse, espera aí, quem é minha família? Jesus faz a pergunta, minha família é todo aquele que obedece a minha palavra. Jesus é decidido, Jesus é convertido, Jesus é o exemplo máximo. E aí, meus irmãos, Deus prova Jó e Jó é aprovado em 9 meses. Mas só Deus sabe a angústia e a prova que esse homem passou, em todas as áreas praticamente. Então o problema é, quando a prova chega, que tipo de reação Deus está achando em nós? Tem coisa que Deus está com a bênção prontinha para nos entregar. Prontinha. 1 Samuel 15, Samuel foi para o lado de Saul para entregar a bênção para ele. Saul, cadê? Você fez o que Deus mandou? Fiz. Lembra? Fiz. Mas tudo mesmo? Todo. Ué, esse mugido de vaca? Vaca? Não, tem vaca? É mesmo, o povo poupou umas vacas aí para oferecer sacrifício a Deus. Já viu que a gente tem essa desculpa? Tem coisa que a gente tem que tirar da vida, a gente não tira e diz que é para Deus, que é para a glória de Deus. É igual uns que querem fazer tatuagem por aí. Vai fazer para a glória de Deus? Não. Mas a Bíblia não diz que tudo que você for fazer, comer, beber ou qualquer outra coisa, não tem que ser para a glória de Deus? É igual eu ouvia, foi até interessante que hoje mesmo eu ouvi uma passagem do Cláudio Duarte, ele falando assim, que perguntaram para ele sobre tatuagem, aí ele falou assim, eu não quero nem falar se é pecado ou não é, mas ele viu uma velhinha com não sei quantos anos, com a tatuagem que estava no braço dele, ele falou, meu Deus do céu, parece que tinha passado ácido, e o trem desfez tudo, porque... Para quê? Pastor, é porque você vai pôr aonde? Geralmente, onde se vai colocar a tatuagem, já é uma revelação da sua vaidade, da sua intenção com essa tatuagem. As pessoas que se convertem e que têm tatuagem, elas se arrependem. E aí o convertido quer colocar a tatuagem. O Rodolfo Abrantes, um camarada que Deus tem usado muito, ele fala sobre isso. Encontrei um irmão da Batista, um querido irmão, hoje casado, na época jovem. Pastor, eu tenho um punhado de tatuagem no corpo. Converti, eu falei, mas para que eu fui fazer isso? Eu queria tirar.
é caro demais. Aí tem gente na igreja querendo colocar, se converter. E não acha ruim quando eu falo para você de converter, não, porque a palavra certa é essa. Escute isso com pureza, quando a gente vai distanciando de Deus, a gente vai aproximando das coisas do mundo. Nós vamos aproximando das coisas que agradam a carne. Se você for chegando a Deus, Tiago 4,8 diz, achegai-vos a Deus, se chegará a vós. Aí a coisa fica boa. Mas se você for se afastando de Deus, as coisas do mundo começam a voltar. Por isso que Tiago, no mesmo capítulo 4, diz assim, vocês não podem ser amigos do mundo. Quem se fizer amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. É uma coisa automática. E que mundo é aquele? É o mundo das árvores, o mundo das samambaias, das flores, das tulipas, o mundo das cachoeiras? Não, é o mundo gente, sistema humano. A sua beleza não está naquilo que você pinta a sua pele, a sua beleza está naquilo que você tem de Deus na sua vida, quando você é cristão. E o problema é que quanto mais a gente afasta de Deus, mais a gente fica vulnerável às provas e às tentações. Uma coisa é perto de Deus e as provas chegarem, e a misericórdia e a graça de Deus te ajudar. Outra coisa é longe de Deus e a prova chegar. Você não vai saber lidar com isso. E qualquer pessoa que tentar te ajudar, você vai pensar que está te acusando. E na verdade a pessoa está querendo ir direto no assunto e tratar para você ser curado. Quem está entendendo? É por isso que quando nós lemos na Bíblia, que muitas são as aflições do justo, a princípio você fica bravo. Como assim, Deus? O Senhor é tão poderoso e o justo tem esse tanto de aflição aí? Mas não é por causa de mim não, é por causa de você. Se fosse por causa de mim, você estaria no paraíso. Naquele jardim maravilhoso que eu fiz. Mas eu te dei livre-arbítrio. Quando depende de mim, não precisa de prova. O problema é você. Quando depende de você, precisa de prova. Alguém poderia dizer, mas pastor, eu sou o mais fiel dessa igreja. Eu sou a mulher mais santa dessa igreja. E Deus vai querer trabalhar com você, porque santidade não é maturidade. Guarda essa frase. Santidade não é maturidade. Santidade é alguém lutando para ser separado para Deus e viver uma vida em Deus. Maturidade é a alma que amadurece para Deus. Nós estamos vivendo um tempo de uma igreja neófita, sem maturidade. Uma igreja que tem experiência com milagres, mas não tem experiência com mudanças. Tem experiência com revelações, mas não entende a revelação da palavra. Tem experiência com palavras que levanta e faz ela pular, mas não tem experiência de mudar de lado e ficar agora somente do lado de Jesus Cristo. Por isso que muitas são as aflições do justo. Quando Jesus em 16:33 de João diz assim, hoje nós vamos ficar só com os pormenores, amém? Depois a gente entra na apostila. Deus está nos dirigindo aqui, eu vou por onde o Espírito Santo está levando. Jesus disse assim, no mundo, diga completo essa frase, 1, 2, 3. Solta aí. Mais uma vez. Esse tereis, no grego, é um verbo que revela algo em andamento, algo contínuo. Jesus está dizendo, vocês sempre terão aflições no mundo. Aí vem a pergunta do curioso do Ocidente de novo. Mas eu mereço? Aí Jesus fala, merece. Senhor, mas eu sou teu servo, é por isso. Mas eu sou um príncipe, por isso também.
Mas Senhor, eu sou cidadão do céu. Por isso também. É por causa disso que eu trabalho com você, que eu acordo você. É nisso que eu trabalho. Porque, olha aqui, preste atenção num exemplo bem atual. Bem atual, olhe para frente. Pandemia. Quantos de nós na pandemia fizemos aliança com Deus? Reatamos aliança. Falamos para Deus, quando a igreja abrir, não falta um culto. Escuta você que está pela internet, que agora é a igreja, você agora é a igreja da net. Você também está desviado, porque a igreja verdadeira, ela está no lugar do templo. Exceção de quem não tem como. Aí, irmãos, nós falamos, Deus, todo culto eu vou estar. Senhor, eu quero, o Senhor me levanta. Senhor, o Senhor me enche, eu quero ganhar alma. Senhor, quando a pandemia passar, pois é, a pandemia passou. No início nós tivemos um fogozinho e depois a maioria deixou o fogo apagar. Diga para mim, verdade ou mentira? No mundo precisa de mais uma pandemia? Aí que está o negócio. A prova que Deus nos dá deveria ser a prova que nos aprova dentro daquilo que Deus está trabalhando, para que esse tipo, preste atenção, esse tipo de prova não mais viesse para nós. Outro tipo de prova sim. Esse não. Esse eu fui aprovado. O que é que você está fazendo com a prova que chegou? O que é que você está fazendo com a prova que passou? Como você está se preparando para aquilo que está por vir? Ei, a igreja não é que está fazendo isso com você, é o Deus que fez os céus e a terra. Tenha consciência cristã. Acorda em nome de Jesus Cristo. Levanta a sua vida para Deus. Acorda. Você não consegue dar glória a Deus nessa hora, não. É difícil. É difícil. Não, eu vou no culto o dia que eu quiser, pastor. Não, eu sirvo a Deus o dia que eu quiser. Pois é, você está desviado. Por quê, pastor? Essas palavras que eu estou falando, irmão, são palavras lúcidas e não são acusações. São revelações. Você está desviado. Por quê, pastor? Quando a gente está cheio de Deus, a gente quer ter um líder. A gente quer obedecer direções. Ou não? Lembra quando novo convertido? Lembra quando você era, não, mas eu era bobo. É melhor ser bobo novo convertido do que inteligente desviado. É melhor ser bobo amando os irmãos do que ser inteligente condenando a maioria dos irmãos e os trabalhos da igreja. É hora de conversão. Vamos ter um olhar de Deus para a igreja? Vamos tentar ter o olhar de Deus para a igreja. Deus está olhando para a igreja dele. Aí Deus olha para a igreja dele. Preste bastante atenção nisso. Você que está pela internet também. Deus está olhando para a igreja. E Ele está olhando agora para o mundo. Para a igreja e olhando para o mundo. No mundo, um tanto de gente boa, querida, se suicidando. Perdendo a virgindade. Casando com pessoas erradas, envolvendo no adultério, envolvendo nas pestes, nas pragas desse mundo, sendo enganado e enganando. E Deus olhando para a igreja, e Deus olhando para o mundo. Ele olha para o mundo e quer salvar todos, Ele quer libertar todos, Ele ama todos, Ele morreu por todos. Aí Ele olha para a igreja está dizendo, mas eu não vou trazer minha filhinha para esse encontro não, porque esse povo é desviado. Não, esse pastor aí é doido. Eu não sei porque eu ainda estou nessa igreja, eu devia ter saído dessa igreja. Aí Deus está olhando para a igreja está dizendo, não, eu sou melhor do que o outro, não, eu sou mais cheio do que o outro, não, nós estamos certo, o outro está errado. Não, é Calvino que está certo, não, é Armínio que está certo, não é Pelágio, não, é Agostinho que está certo, e a igreja brigando e o mundo morrendo. Deus quer unidade,
Deixa que Deus cuida desse altar. Agora você levanta a sua vida para Deus e se põe em atividade. Aí Deus olha para essa igreja que está morna, pensando que é igreja, vai ter que trabalhar com ela. É por isso que o que configura a última igreja, segundo os teólogos, alguns teólogos, é a igreja de Laodiceia. Disse rica, abastada, não tem falta de nada, mas Jesus não está nela. Esse é o problema. Irmãos, uma das perguntas mais difíceis para quem está morno, não está quente nem frio, é: Jesus está com você ainda? Você ainda tem Jesus? Porque a pessoa pensa assim: não, se eu estou bem financeiramente, se eu estou sentindo aí a presença de Deus de vez em quando, então se eu, parece que está tudo bem. Será? Deixa eu te contar uma característica de uma igreja viva e verdadeira que está cheia do Espírito Santo: adoradora. E ela não adora porque tem dinheiro no bolso, não. Ela adora porque tem um encontro com o Deus Todo-Poderoso. Outra característica da igreja viva e verdadeira: ela ama a oração. Ela não para de orar. Ela não deixa de orar, ela ajoelha. E quando ela vai se ausentando da oração, ela se sente desviada até. E tem que voltar, porque é vida orar. Outra característica: ela jejua. Ela não tem, se ela parar de jejuar, sente desviada e longe de Deus. Porque é característica natural dentro do mundo espiritual da igreja. É natural adorar, é natural orar, é natural jejuar, é natural santificar. A igreja que está cheia de Deus, ela ama vigílias. É diferente, ela ama ser exemplo, ela ama ser testemunho. Ela ama agradar a Deus. Ela ama ser pontual. Jesus, estou aqui, nem começou o culto, eu vou orar um pouquinho. Mas estas coisas estão sendo apagadas do coração da maior parte dos frequentadores de igreja. Em termos gerais. Como está a sua vida diante de Deus? Se tivesse cheio, já estava dando glória a Deus e falando em língua estranha. Olha, meus irmãos, Deus quer dar a nós crescimento legítimo. Nunca terá liberdade, a não ser que ele faça por causa de murmurações, e aí murmurador não é do céu. Nunca terá liberdade de nos abençoar da maneira que ele quer e ainda nos ter no céu. Nós não somos aprovados. Murmuração traz milagres? Sim, já ensinei vocês aqui umas 50 vezes. Maioria das igrejas que eu falo isso, onde eu fui, fala não. E traz. O povo murmurou no deserto e Deus trouxe o milagre. Não tem carne, porque a gente veio aqui só para comer esse pão. A carne chegou lá. Trouxe nós aqui para morrer porque não tinha sepulcro lá no Egito. Deus abriu o mar. Nós vamos morrer de sede, que Deus da rocha brota água. Murmuração trouxe milagres. Mas eles entraram na terra prometida, todos morreram. Exceção Josué e Caleb, que não murmuraram. Levanta a sua vida espiritual. Se prepara para as bênçãos que devem ser derramadas por esses dias sobre a sua vida. Se faça pronto para que Deus te encha do Espírito Santo hoje mesmo. Lamanto, cobra, samai. Não deixa o inimigo te enganar mais não. Não deixa o inimigo baixar a sua mão não. Levanta a sua mão e dê glória a Deus. Não deixa Satanás te convencer não. Deixa o Espírito de Deus
Você é discípulo de Satanás ou você é discípulo do Espírito Santo e de Jesus Cristo? Se é de Jesus Cristo, você vai se levantar para Deus. Consegue levantar a mão ou é difícil? Consegue não, é difícil, é difícil. Nós somos orgulhosos demais. As palavras que Deus tem trazido a nós, elas já deveriam ter nos curado. E nós deveríamos ser a igreja mais cheia. Falando cheia do Espírito Santo, cheia de graça, com autoridade do céu. Mas olha para a cara dos outros aí, tem uns camaradas aí que parece que está lá na ilha do Satanás. Ei, você está na casa de Deus, o Espírito do Senhor Deus está aqui, e eu te afirmo, em tudo que você puder pensar, eu te afirmo, quem está falando conosco é o Espírito Santo, ainda que seja através de um fanico de barro. Acorda! A maioria de nós queremos crescer, mas não aceitamos os conselhos e mandamentos. Sabe por quê? Tem algumas coisas que nós fazemos, às vezes, inconsciente, por causa da soberba que está lá, do egoísmo, o egocentrismo, quando eu sou o centro de mim mesmo. Primeiro, Deus nos faz para adorá-lo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Nós adoramos viver para nós mesmos. É por isso que a gente não levanta a mão quando o dirigente do culto fala, levante a mão e dê glória a Deus. Escute aqui, pelo amor de Deus, abra os ouvidos. Quando um dirigente fala, levanta a mão e dê glória a Deus, isso chama-se culto coletivo e uma igreja unida para dar glória a Deus. Uma coisa é o culto individual e você presta ele do jeito que você quiser, desde que seja bíblico, Deus vai receber. Outra coisa é o culto coletivo. No culto coletivo tem alguém dirigindo o culto. Aí alguém diz assim, dê glória a Deus, a igreja glória a Deus. Ali alguém está ali e fala assim, dê aleluia, a igreja aleluia. Levanta a sua mão e exalta o Senhor. E a igreja está fazendo, porque é um culto coletivo. E orgulhoso não gosta desse culto, porque orgulhoso só quer fazer o que der na telha. Mas a igreja nascida de novo é uma igreja voltada para adorar Jesus e não a si mesmo. E por favor, não estamos falando de religião, nós estamos falando de servir a Deus. Outra coisa, Deus nos fez para servi-lo. É por isso que nós somos chamados de servos de Deus. A palavra servo no grego é doulos, escreve, que quer dizer escravo. E ali não está dizendo que nós somos como aqueles que foram, infelizmente, não. É o escravo porque ele obedece sem questionar. Ele não questiona Deus, porque ele sabe que Deus é seu Senhor, Kyrios, Ele é o Senhor. Então Deus nos fez para servi-lo, nós amamos ser servido por Ele, e quando Ele para de fazer alguma coisa, a gente quer desviar. Sim ou não? Por que o Senhor não curou? Por que o Senhor não libertou? Por que o Senhor não abriu a porta? O Senhor tem todo o poder. Por que você não cala a boca, dá glória ao meu nome e deixa eu agir na sua vida? Por quê? Porque o servo não questiona. Paulo deixou isso muito claro em Romanos 9. O barro não conversa com o oleiro, eu quero assim, não. O barro se rende na mão do oleiro, e é o oleiro que decide fazer o vaso.
Danaço que dai atraçamai. Deus está procurando servos. Ele nos fez para isso, mas nós adoramos é ser servido por Ele. Ó Deus, está faltando, viu? Cobra o cheque. Senhor, vou ter que mandar o Pix amanhã, provisão na conta, viu? Ó Senhor, quero comprar aquela casa ali. Senhor, determino que aquele carro seja meu. Sai, Satanás. Como assim determino? Servo determina? Hã? Tem uns camaradas pregando por aí que se você for determinar, acontece. Meu Deus. Eu fico imaginando pelo menos só 3. Né? Eu determino que esse prédio aqui seja nosso. Aí eu arrumo 3. 2 ou 3 concordar. Eu, Flávio e o Clésio, vamos aqui determinar. Está determinado. Pá! Aí vem os outros lá da igreja fulano de tal e pisa na calçada. Eu determino que esse prédio seja nosso. Tudo cheio de fé. Aí vem o outro lá do espiritismo e fala, esse prédio é nosso, cerca aqui os guia. Aí Deus falou, nossa, eu tenho que dar o prédio para alguém, mas quem tem fé aqui mais do que o outro, eu não sei. Ai, meu Deus, o que foi? Determina o que, irmão? Senhor, nos ensina a orar. Tá, eu vou ensinar vocês a orar. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu vou lutar para ter o prédio, mas se Deus não quer, é porque Ele tem algo melhor para a igreja. Deixa Deus fazer de nós servos. Está gostando? Outra coisa, Deus nos fez para vivermos segundo os seus conselhos. Nós nos achamos donos do nosso próprio nariz, recusamos e até achamos ridículos certos conselhos e mandamentos de Deus. Como assim? Uai, Deus, por que eu não posso casar com um ímpio? Oh, nossa, mas essa Bíblia ela está precisando ser atualizada, hein? Oh, tem gente lá fora que é melhor do que a gente que está aqui dentro. Não, mas agora já está dando conselho para Deus, olha. Deus, quando escreveu a palavra, Ele não sabia disso, né? Que bom. Então, você que é o conselheiro, porque a pergunta de Deus para Jó foi, Jó, quem foi meu conselheiro? Você sabe de onde vem o vento e para onde vai o vento, Jó? Você sabe como que eu ajuntei as geleiras no Polo Sul, no Polo Norte? Você sabe, você conheceu o Leviatã? Você sabe como que o jumento montês se comporta? Jó só foi respondendo nada, silencioso, mas a gente entende a resposta. Não. Quando ele abre a boca, eu falei de coisas maravilhosíssimas demais que não entendia. Vamos aprender com Jó. Vamos aprender com Jó. Para de falar besteira, para de brigar com Deus. Os mandamentos do Senhor são perfeitos e eternos. Diga bem forte, os mandamentos do meu Senhor Jesus são perfeitos e eternos. Outra coisa, Deus se revela a nós como único caminho para a verdadeira felicidade. Sim ou não? O principal deles para o que nós estamos falando aqui é João 15:11. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Salmo 16:11 diz que na presença do Senhor há abundância de alegria e delícias eternas. Então, em Deus, né, por isso que Paulo vai dar uma ordem para a igreja de Filipos 4:4. Regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos sempre. É no Senhor. E aí Jeremias 8:10 diz para nós assim, Neemias 8:10 diz para nós assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu alegro Deus e Ele me fortalece e vem com a alegria dEle, porque estou vivendo a palavra dEle. Então esse é o caminho.
E prova prática, pastor. Prova prática é um punhado de gente que tem dinheiro e está suicidando. Porque o nosso conceito é que se tiver dinheiro está resolvido. Cristina Onassis, quando suicidou, deixou um bilhete escrito: dinheiro não compra felicidade. A prova disso é a minha família, a família Onassis. Se você ver as entrevistas, quando são perguntados os famosos do mundo sobre alegria, você vai ver cada um com respostas decepcionantes. Outros revelando perturbações horripilantes. Pessoas que são famosas, mas estão em depressão. Pessoas que são famosas, casaram com outras pessoas lindas, perfeitas para o mundo. Mulher, homem. Mas já estão no 5º, no 6º, no 7º casamento. No 9º casamento. Pessoas dentro da igreja com 9º casamento. Isso é a vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa, meus irmãos. Deus se revela a nós como o único caminho para a felicidade. E nós colocamos no lugar disso dinheiro, fama, sexo, casamento, filhos, drogas, alcoolismo. Se eu tivesse um casamento com fulano de tal, se eu tivesse o dinheiro que o fulano tem, se os meus filhos fossem assim, se os meus pais fossem assim, e a gente coloca nas coisas e nós estamos perdidos. Perdemos o sentido da vida. E aí tem gente andando por aí, catando reciclado, dando glória a Deus e alegre. Não quero inferiorizar a pessoa, pelo contrário, estou exaltando. Porque ela está num trabalho simples, mas alegre. Por que está alegre? Porque está ganhando muito dinheiro? Porque tem muita fama? Porque os filhos, porque os pais, porque a esposa, porque... Não, Jesus. Deixa eu te dar uma receita bem simples. Jesus alegra o seu coração. O problema de muitas coisas acontecendo nas igrejas é que nós não temos o Jesus da Bíblia. Nós estamos tendo outro Jesus que o Paulo escrevendo aos Coríntios fala, outro Jesus, outro evangelho e outro espírito. O engano da serpente está por aí. Porque quando o Jesus verdadeiro está em nós, o comportamento é outro. A força é outra, a graça é outra, a disposição é outra. A maneira de encarar é outra, porque o Jesus da Bíblia, Ele está conosco. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então se este que venceu estiver em mim, sou mais que vencedor por meio daquele que me fortalece. O problema é que nós nos tornamos inteligentes demais. Nós nos enchemos da sabedoria terrena, nós nos enchemos de sabedoria demoníaca, diabólica, e esquecemos de buscar a que vem do alto, que Deus dá liberalmente. Mas aí o Tiago nos ajuda que, para buscar essa sabedoria, tem que buscar sem duvidar. A gente vai fazer alguma coisa para Deus? Eu disse, eu não sei, não posso, mas lá no mundo está podendo tanta coisa. Que silêncio. Para Deus nós somos limitados, para o mundo nós somos folgados. Outra coisa, quando a gente era do mundo, lá no mundo a gente fechava prostíbulo. E tinha amigos que não tinham dinheiro, a gente pagava para ele. Lá no mundo a gente fechava a mesa do Réveillon e quando o amigo não tinha, o casal, às vezes o amigo e a namorada não tinha, a gente pagava para ele. A gente fazia uma festa numa casa e comprava tantas caixas de cerveja, de uísque, de mais não sei o quê, e o amigo que não podia, a gente pagava ele. Nós, quando no mundo, os que ali estiveram, fazia empréstimo para ir para o carnaval.
quando chega para a igreja não consegue dar 10% de dízimo, porque diz que a igreja está roubando. Vai ter um juízo final. Nós damos a desculpa de não fazer por causa do outro. Não, eu não sou fiel porque o outro rouba. Não, eu não gosto da igreja porque o outro está de mal comigo. Eu não sei o quê. Se converta. Se converta, Deus vai te abençoar, vai te encher do Espírito Santo. Você vai estar alegre na casa de Deus. Você vai estar com força, animado. E para de mentir para Deus. Para de inventar uma vida dupla. Na igreja é uma coisa, no mundo é outra. Ou nós somos ou não somos. E escute 2 tipos de provas. A prova que vem porque eu estou fora da direção. E a prova que vem porque eu estou na direção. A prova que vem porque eu estou fora da direção é para que eu retorne para a direção. E depois vem a prova porque eu estou na direção. E aí você escolhe se vai querer 2 ou 1 só. Ou não é assim? O testemunho do Paulo, enquanto ele não perdeu o braço, ele não entrou na direção. Não é verdade? O senhor pode tirar um braço meu se eu desviar. Ele fez essa oração. Está sem o braço. E a prova dele foi para ele voltar. E aí ele entrou na prova, pelo que Deus tinha com ele. Podia ter evitado a prova de voltar. Não é verdade? Hoje ele pode testemunhar para nós. Então, você que está aí na igreja, ouvindo a palavra de Deus, volta para o caminho. Volta para o caminho, em nome de Jesus Cristo. Volta antes, volta antes, volta antes. E ele não reclama de Deus não, ele diz, graças a Deus que ele me trouxe. Pastor, eu estou com vergonha, não estou querendo nem levantar a cabeça porque eu estou com vergonha. Então confessa seu pecado, porque de Deus a gente não tem vergonha, com Deus a gente tem aliança. Qual das 2 provas você quer? Eu quero a que me forma. Eu quero a que me aprova para aquilo que Deus quer comigo e eu já estou no trilho. É essa que eu quero. Você quer qual? Fala aí para Jesus ouvir. Você quer as 2? Então não sai daqui sem colocar sua vida no trilho de Deus. Simplesinho assim. Está gostando? Por quê? Deus vai usar tudo isso para trabalhar conosco. Tem coisa que dói muito e tem coisa que dói menos. O Jonas doeu muito. Mas doeria menos se ele tivesse tomado a decisão antes de tudo, a hora que ele já comprou a passagem e falou, epa, não, aqui não é onde Deus apontou, não, vou aqui não. Senhor, me perdoe, doeria menos, sim ou não? Mas o bichão foi lá, com o dinheiro dele. Mas tem gente com o próprio dinheiro comprando a sua perdição. Vai lá e compra lá. Aí entra no navio, no barco, com aquela cara de quem pediu não ganhou, que está tudo bem, que eu sou de Deus. Daqui um pouco em alto mar começa a acontecer tudo aquilo. Até que a sorte cai para ele, ele vai confessar, joga ele lá, aí vem o peixe grandão assim, faz assim, yup. E quando o peixe engolfou ele, no primeiro dia já era para ele ter arrependido. Aí. O bichão. Você acha que ele converteu no primeiro dia e acordou? Não. Não, está tudo bem. Não, eu sou o cara. Eu sou de Deus, vou determinar que esse peixe vai me jogar lá onde eu quero. Peixe, me respeita. O dono da minha vida, estou inventando história aqui. O dono da minha vida é o seu dono, me leva lá. E o peixe. Aí vê que esse ácido começou a queimar.
as algas enrolar no pescoço dele. E ele estava sendo preparado para desaparecer ali mesmo. No terceiro dia que o miserável foi acordar. Irmão, hora que eu tivesse, ainda bem que eu não vou fazer isso, em nome de Jesus. Mas quando tivesse jogado, eu já, antes de cair na água, eu já estava arrependido, misericórdia. No meio do mar, aquela coisa toda. Que homem miserável é esse? E miserável mesmo de coração, porque ele vai ganhar uma cidade e ainda vai reclamar da vida. Ei, se você comprou a passagem, devolve e troca. Arrepende agora para doer menos. Arrepende agora. Devolve essa passagem em nome do Senhor Jesus. Não pega esse voo, não faz isso não. Tiganaço que mandai. Dorece amando rabai. Aleluia. Escute, se Deus tem um plano contigo, quanto mais você se afastar, mais o anzol vai ser forte. Palavra do Espírito Santo. Não faz isso contigo não. Hoje mesmo se coloca no trilho de Deus. Hoje mesmo se coloca no trilho de Deus. Deixe essa ignorância na lata do lixo. Jogue essa arrogância na lata do lixo. Pisa em cima dessa soberba. Esfrega ela, joga fora. E diz: Espírito Santo, se apodera de mim. Não precisa ser provado não. Aí vai vir mais prova. Quando é que alguém me convence que não precisa ser provado? Pergunta, quando, pastor? Quando a pessoa é melhor do que Jesus. Fechou? Por quê? Porque Jesus foi provado. Aí se você é santo demais e mais que Jesus, talvez não. Mas como fizeram com o nosso mestre, também nos provarão. Acorda em nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda, a aprovação, ela é um adubo forte para nos fazer crescer. Antes da prova, a gente andava longe do rio, mas quando a prova vem, a gente aproxima do rio, o rio do Espírito Santo, para fortalecer nossas raízes e renovar as nossas folhas, os nossos troncos. Ele abraçandarai. Se achegue ao rio, se achegue ao rio, ainda é tempo, ainda é tempo. Se você está ouvindo essa palavra, é porque ainda há tempo. Salmo 119, versículo 67, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Tudo isso é porque Deus quer uma coisa de nós, que a gente obedeça a sua palavra. O povo, quando saiu para o deserto, Deus abriu o mar e o povo ficou encantado com aquilo tudo, alegre e tal, só o Senhor é Deus. E aí chegou numa parte do deserto que Deus falou assim: bom, eu tirei vocês do Egito, estou levando para uma terra para fazer de vocês uma grande nação, mas eu quero um povo que me obedeça. Moisés, suba ao Sinai, porque eu tenho leis, mandamentos e estatutos e juízos para o meu povo. Eu quero que esse povo seja o meu povo. Para ser o meu povo, tem que obedecer a minha palavra. Você entende isso com facilidade? Aí que está a questão da vitória de Israel. Medita no livro dessa lei de dia e de noite, cuidando de fazer tudo quanto está escrito, porque aí te conduzirás bem e farás prosperar o teu caminho. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cuidares em cumprir todos esses mandamentos, então virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Sempre, sempre, Deus vai falando com Israel assim: volta para o trilho da minha palavra e eu abençoo. Anda comigo e eu abençoo. Eu sou o Deus. E como que Deus começa a revelar a Moisés? Escreve aí, Moisés: eu sou o Deus e fora de mim não há outro Deus. Não terão outros deuses diante de vocês. Não faça imagem de escultura, nem se prostre diante delas, porque eu sou o Deus que vos tirei do Egito.
Sabe o que é lamentável? Enquanto Deus estava revelando isso para Moisés, o povo lá embaixo que não tem paciência para esperar Moisés voltar, está diante de um bezerro de ouro dizendo: esse é o Deus que nos tirou do Egito. E acontece um morticínio por causa dessa escolha absurda. E eu fico imaginando o coração de Moisés: por que vocês fizeram isso? Vocês não viram o oceano se abrir, o mar se abrir? Vocês não viram? Vocês não viram a glória de Deus conosco, a nuvem de Deus? Por que vocês fizeram isso? E essa é a pergunta, quando lá em Juízes, no capítulo 2, o anjo desce em Boquim, o anjo desce em Gilgal, e o povo não está em Gilgal, o anjo vai até Boquim, e o povo está lá em Boquim chorando. E a pergunta do anjo é: por que vocês fizeram isso? É tipo assim: eu tenho todo o poder, mas eu não entendo vocês. Eu não falei para não se voltarem para as gentes desta região, desta terra, para não adorar outros deuses. Eu não falei para vocês que eu sou o vosso Deus e estou no meio de vocês. Por que vocês fizeram isso? E a gente olha para aquela cena e fica admirando. Mas hoje a coisa se repete. O teu Deus é Jesus Cristo de Nazaré, que foi morto, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto ao céu, está à destra do Pai, vive e reina para sempre, é Senhor dos senhores e Rei dos reis, único Salvador, único caminho, única verdade, única vida. Ele é Deus, sem Ele não há salvação. Nós estamos vivendo a palavra dele? O anjo desce em Gilgal, o povo está em Boquim. Boquim, lugar de pranto. Gilgal, lugar de consagração. Lugar de pranto é lugar de gente que não dá crédito a Deus. Lugar de consagração é lugar de gente santificando e dando crédito à palavra de Deus. Recebe essa palavra? Entenda essa palavra em nome de Jesus Cristo. Deus nos quer em Gilgal, na presença dele. Aramandarai. Pastor, e se Deus permitir acontecer comigo isso, se Deus permitir, irmãos, é verdade ou não que nós queremos é o céu? Quem quer o céu acima de qualquer coisa, encontrar com Jesus na eternidade? Levanta a sua mão. Os que não quer, fica com a mãozinha baixada que você está cansado. Então, em nome de Jesus, deixa Deus dirigir a sua vida, seja fiel a Ele, tenha aliança com Ele, tenha compromisso com Ele, não deixe essas coisas te tocar, te ofender, te parar, te entristecer. Levanta a cabeça todo dia, a batalha é todo dia, a guerra é todo dia, os desafios são todos os dias, e nós somos soldados de Cristo, o exército do Senhor Jesus na terra, a igreja vencedora, a igreja que marcha impoluta na terra. Nós somos conhecidos pelo céu por testemunhas vivas do Deus vivo. E o que acontece? Hebreus 12, 11 a 13 diz assim: e na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Quando Deus começa a trabalhar conosco, dói, tem lágrimas, tem tristeza, mas tem propósito, tem o porquê do trabalhar,
tem o para que Ele está fazendo isso. Então, nesta noite, se levante, se erga para Deus. Seja daqueles que dizem: aconteça o que acontecer, eu estarei nele, eu vou com Ele. Nós queremos crescer ainda. Esse seminário tem que terminar falando de prova, porque é a prova que nos dá crescimento. Capítulo 15 de João, diz assim a palavra de Deus, 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira, Jesus falando, e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Então a escolha é nossa, ser cortado ou podado. A pessoa que vive desprezando o conhecimento de Deus, será entregue a seus próprios sentimentos. Romanos 1, 25 a seguir vai falar sobre isso, até 31, 32. Então, e a sentimentos perversos mesmo. Agora, quem está lutando com Deus vai vir a poda, mas para dar mais fruto. O trabalhar de Deus conosco é para nos dar crescimento. E entenda, se você é de Deus, Deus não está te cortando, Ele está te podando. E se Ele está te podando, Ele está trabalhando o seu crescimento. Aleluia. Olha o que diz 1 de Pedro 5,10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Olha o objetivo, olha o propósito. Deus tem sempre conosco propósitos de vida. E a vida que eu digo aqui não é a vida natural, não, é uma vida estando nele. É uma vida que eu não quero que você pense que todo dia você vai ouvir a voz de Deus, que todo dia vai ter visão, não é isso que eu quero dizer. Mas é uma vida que está imergida nele, todo dia está nele. Por mais que você sinta vazio num dia, a qualquer hora Ele vem e te visita. Porque você está aberto para Deus, pronto para Deus, e você é de Deus. Eu lembro que numa dessas vezes que fomos em Israel, a primeira vez que fomos em Israel, nós chegamos no Monte Carmelo e já estava anoitecendo, e aí já tinha que estar preparando para voltar, mas tinha o Monte Carmelo, e nós chegamos lá, eu falei: aqui é o Monte Carmelo, foi dando explicação, e aqui é o Vale do Armagedon, e aqui, e o Jezreel é aqui, porque não sei o que, foi falando, aí terminou que elas, aí todo mundo apressado, aí não sei se foi eu, se foi alguém que falou, vamos orar pelo menos 5 minutinhos, irmãos, nós estamos no Carmelo, todo mundo seco, todo mundo cansado, todo mundo daquele jeito que você chega no culto e fala: não sei nem porque que eu vim no culto, mas veio. Não, 5 minutinhos pelo menos, não é possível, nós estamos no Carmelo, Elias orou aqui, então vamos orar. Irmãos, quando nós ajoelhamos, o primeiro que ajoelhou já foi sentindo a glória de Deus, a glória de Deus derramou sobre todos, não ficou uma pessoa sem sentir a glória de Deus, todos começaram a falar em línguas estranhas, e o Senhor, por sua misericórdia, falou o meu coração bem claro: o meu poder ainda está nesse lugar. Ou seja, quem é de Deus, irmão, pode estar vazio o tanto que for, Deus vem e enche, Deus vem e renova. Basta uma atitudezinha. Já viu quando você está andando na rua, que você está meio assim, meio, aí de repente você começa: Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, contemplo a sua imensa criação, a terra e o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então, grandioso és tu,
grandioso és. Então minha alma rabaço que ramai, grandioso és tu, grandioso és tu. Aí a glória de Deus visita, renova, fortalece. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu lembro um dia que eu estava no meu quarto, primeira casa que eu morei em Anápolis, em 1997, novembro. E aí eu estava enfrentando uma luta, dentre essas tantas que nós estamos falando aqui, diversas. E aí eu levantei para a minha oração de madrugada, levantei mais cedo, era 2h da manhã. Eu fui para o quarto da oração, Deus sempre me deu um quarto de guerra. Glória a Deus. Eu fui para o quarto, comecei a orar, sem sentir nada. Sabe aquela palavra que... Sabe aquele lugar que você vai que tem tanta acústica que parece que a palavra nem da sua boca saiu? Já foi em lugar assim? Não tem eco. Eu falando, Senhor, Tu conhece, o Senhor vê tudo, oh Jesus, e aquela angústia, sentindo nada, lágrimas frias descer dos meus olhos, sem sentir nada. Irmão, de repente eu senti na porta do quarto, Jesus chegando. E eu ajoelhado, eu sentia chegando lá. Ele veio para o meu lado, eu acho que ele não ajoelhou atrás de mim, mas ele ficou bem pertinho, e no meu ouvido ele falou assim, eu estou contigo. Aleluia, mudou tudo naquela hora. As lágrimas ficaram quentes, a minha alma saltou. E ainda apareceu um povo para cantar lá na porta de casa, fazendo uma seresta. E Deus usou a Ilza Magda para cantar o hino que Ele usou para cantar os irmãos de Goiatuba, quando eu estava saindo de Goiatuba para fazer a obra aqui. E a irmã Ilza começou a cantar, estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho, sou Deus que dos filhos sempre zelo muito bem. Aí vai. Se passares pelas águas, aí vai falando, e aí eu fui chorando, sentindo a glória de Deus, e Deus falou, eu sou o mesmo Deus que te tirei de lá e trouxe, eu sou o teu Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer é, e se eu não tivesse levantado para ir orar? Teria ouvido? Teria tido a experiência? É hora da gente decidir ser igreja sentindo ou não. Aleluia, aleluia. O Senhor prova aqueles que Ele ama. Alguém, às vezes faz uma pergunta tão tola diante do céu. Ele fala assim, Senhor, se Tu me amas. E ele fala essa expressão, porque está na prova. Se Tu me amas, tira essa prova, meu filho, mas você não leu a Bíblia. Eu provo aqueles que eu amo. Essa prova aí é uma declaração do meu amor. É por isso que você não vai ver pessoas subindo nos altares. Eu estou falando de pessoas de Deus e não aquelas que compram posições e fazem jogadas. Mas pessoas subindo no altar, você não vai ver um homem de Deus, uma mulher de Deus, que suba no altar por Deus, se não foi provado a lenha e a fogo antes.
problema das coisas que acontecem hoje em muitas igrejas é porque muitos estão comprando a carteirinha, muitos estão conquistando corações daqueles que têm o poder de consagrar, de levar na convenção, e não estão aguardando Deus aprovar. Mas a pessoa que Deus aprova, Deus está com ela. Deus unge ela, Deus fortalece ela, Deus é com ela, Deus toma pela mão e esforça e ajuda. Urabaço que navaço darai, damai sudai. Jeremias, eu quero que você desça à casa do oleiro. 18 de Jeremias. Vá até lá, Jeremias, e veja o que está acontecendo. E Jeremias desceu e começou a observar. E o oleiro passando o pé na roda, a roda, o barro, o vaso, e de repente o vaso quebrou na mão do oleiro. E o oleiro retoma, amassa o barro de novo. E Deus faz uma pergunta, olha a gentileza e a humildade de Deus. Pergunte para o meu povo Israel, se eu posso fazer com eles, olha o soberano pedindo, se eu posso fazer com eles o que esse oleiro está fazendo com o barro. Paulo fala para a igreja, eu já disse aqui Romanos 9, somos barro nas mãos do oleiro. Então eu tenho uma pergunta para nós orarmos. O Senhor pode? Ele está dizendo, se eu puder, eu vou levantar uma igreja cheia da minha glória. Tu temas abraço que mandaia. Fique sobre os pés. A partir de hoje não há murmurações, reclamações. Você vai entrar na sua casa, por mais simples que ela seja, e vai dar glória a Deus. Você vai entrar na sua casa, por mais que seja uma mansão chiquérrima, como diziam os antigos, você vai dar glória a Deus. Porque não glorificamos a Deus pelo valor das coisas, glorificamos a Deus pelo valor que Ele tem em nós, nos nossos corações. A partir de hoje você abre o guarda-roupa e diz, é o que eu posso ter, glória a Deus, está abençoado. Você abre a despensa, é o que eu posso ter, o que Deus nos dê, graças te dou, Senhor. Seu marido está orando muito, seu marido está indo demais para a igreja, levante a mão e dê graças a Deus que não é um bar, não é uma boate, não é uma casa de meretriz. A partir de hoje é graças te dou. Senhor, estou com 200 anos, ainda não namorei, graças te dou. Porque o Senhor sabe me levar para o céu, e o Senhor sabe preparar tudo na hora certa. Olá, o meu marido está, pastor, levantado, furioso, nervoso, bravo, ridículo, esquisito. Então olha para o céu e diga, Deus, o Senhor está usando meu marido para trabalhar a minha paciência, para trabalhar a minha resiliência, para trabalhar o amor que eu tenho por ti, e pela família que o Senhor me deu, graças te dou. Alamanto, robassai. Você vai dizer, pastor, eu estou com uma mulher, mas está nervosa, está briguenta, está reclamenta, é uma coisa que, meu Deus do céu, é difícil demais. Então você vai levantar a mão e dizer, Senhor, o Senhor está usando a minha esposa para trabalhar a paciência, para trabalhar o meu amor por ela. Se eu amo ela como o Senhor amou a igreja, e eu te dou graças pela esposa, pela família, prova mesmo, Senhor, mas me dê graça para passar a prova. Aleluia. Eu aprendi com a pastora Vilcelene isso. Novo convertido, e ela orando perto de mim. É bom quando o casal, o de namorados, solteiros, ajuda o outro a chegar mais perto de Deus, e não ao contrário, afastar de Deus. E aí ela orando, Senhor, eu te louvo por tudo e tal, tal. E ela disse assim, Senhor, eu não te peço que tire as provas. Falou, Jesus, mas seria tão bom se tirasse. Não, prova a hora que vem.
Eu sou colecionador de prova. Mas fui, não sou mais. Sou colecionador de vitória. Mas para ter stand de vitória tem que ter prova, como é que faz? Aí ela falou, Senhor, não tira a prova. Eu falei, está parecendo a Ana Carolina, no dia que foi orar para mim, eu fui pregar em Palmas. Eu falei, Carol, ora para mim. A Carol tinha 6 anos de idade, mais ou menos. E eu ajoelhei, e ela pôs as 2 mãozinhas em cima da minha cabeça e disse, Jesus! Sacudiu minha cabeça. Senhor, não é porque é meu pai, não. Mas o Senhor sabe que ele é servo de Deus. Usa ele lá, Jesus. Senhor, fura os 4 pneus do carro do papai. Eu falei, meu Deus do céu. Por que eu vou pedir para a Carolina orar? Meu Deus do céu. Mas não, Senhor, cuidado aí. Como é que ela está falando? Para que quando a carreta passar, ela passe quando o meu pai passar, ele passe de lado da carreta tombada. Uai. Aí eu fui para Palmas, o irmão Santos morou. Não morre lá não, irmão Santos, o senhor é de Deus, viu? E não some dos cultos não, que Deus ainda tem uma obra para ganhar almas com o Senhor. Não faça isso, não suma dos cultos. Deus ainda tem uma obra com o Senhor, com a irmã Fátima, para ganhar vidas. E essa promessa aconteceu lá. Aí, meus irmãos, eu fiquei com aquela oração e quando eu ia para Palmas, eu sou meio cheio de métodos. Eu saio tal hora para parar em tal lugar, comprar água com gás no outro lugar, e lá no seu Padre, eu abasteço ali e como lá. Sou desse jeitinho. No mesmo lugar. E aí eu gostava de parar no Cariri, porque no Cariri tinha uma carne de sol com um ovo frito. Irmão, aquilo é uma tentação. Sabe, ele faz aquele bifão suculento na chapa. Pelo amor de Deus, aí era lá. Aí eu cheguei lá, só que eu tinha esquecido que havia uma hora de fuso horário. E eu cheguei lá, tem uma sombra muito grande lá, não sei se o irmão Santos conhece esse Cariri lá, é antes da matinha. Aí, parei debaixo daquela sombra, falei, meu Deus. Eu entrei, ela falou, não, 11 horas, só abre meio-dia. Falei, meu Deus. Aí eu entrei no carro, fiquei naquela, almoço mais na frente, espero dar 1 hora e tal. Aí eu decidi, não, vou esperar aqui, não estou atrasado. E eu esperei 1 hora, não sei se era 10 ou 11, mas eu esperei 1 hora ali. Aí comi, gostoso a comida e tal, peguei o carro, saí, poucos quilômetros à frente, uma carreta virada no meio da rua, tinha batido, e eu passei de lado da carreta, porque já tinha liberado a estrada. Fura os 4 pneus do carro do papai, foi 1 hora que Deus segurou eu lá. Oração. E aí a Vilcelene ora, Senhor, não tira de mim a prova, não tira de nós a prova. Eu, Jesus. Aí ela disse, mas me dê graça para suportar e passar pela prova. Por quê? Porque a prova que vem de Deus, se eu não for aprovado, eu não tenho o que Deus tem para mim depois da prova. Não tira a prova, mas me dê graça para passar na prova, para vencer a prova. Nós vamos orar agora. E a graça do Senhor virá sobre nós. Satanás nenhum, diabo nenhum tem poder sobre a sua vida se você é de Deus. Você é de Deus? Banacachabrai. Quem tem poder sobre a sua vida é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Deus vivo que morreu por nós e ganhou a nossa vitória eterna. Rabacassai, levanta as mãos, cadência. Fale com Deus, clame graça, clame sabedoria, que vem dos céus, do Pai das luzes, da Fly. Você que está na internet, faça isso também. O Senhor quer nos dar crescimento, o Senhor quer nos aprovar, o Senhor quer nos abençoar. Seja aprovado, passe na prova, aprenda, veja, abra seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais. A graça e a bondade de Deus venha para a sua vida, venha para a sua família, venha para você, esposa.
venha para você esposo, venha para você filho, para você filha, para você pai, para você mãe, para você que está solteiro, está esperando em Deus, cada abraça, mãe, receba as bênçãos de Deus, receba a graça de Deus, receba a força de Deus, levanta a sua mão, porque o céu está derramando força, está derramando graça, está derramando a unção, arabaxa, camai, em nome de Jesus Cristo, seja despedaçado o jugo, seja arrancado o peso excessivo, tudo que o inimigo tem usado, querendo atrapalhar esta pessoa de vencer a prova, eu mando na autoridade do nome de Jesus, saia, 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 cada abraço, Pai, receba graça, receba toda a armadura do céu, as armas poderosas em Deus, receba a bênção, receba a vida, e todo mal está repreendido, e em nome de Jesus, crescimento, receba graça para crescer, graça para alcançar, graça para produzir em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Quem recebe, dê glória a Deus e aplauda o Senhor. Diga: eu tenho graça. Nós vamos depois trabalhar o final na próxima terça. E uma das coisas que eu, se Deus nos dirigir, poderei falar um pouquinho também, é que muitas vezes Deus manda para nós provas que não vai ter fim aqui. O tipo de prova. Como deu a Paulo o espinho. E Paulo pediu para tirar e ele disse: não, vai ficar. Por quê? Porque eu não quero te perder. Minha graça te basta. E aí eu tenho algumas coisas para fazer aqui, umas conjecturas. Entre elas, por que é que precisou que o espinho estivesse lá? Porque Deus conhece a natureza de Paulo. Deus vê o futuro. Deus amou mais Jacó e aborreceu-se de Esaú. Por que Deus faz acepção? Não, Deus viu Jacó lá no Val de Jaboque fazendo aliança e viu Esaú desprezando o direito. Então, Deus vê. E aí eu quero falar para você, não deixe, preste atenção aqui por favor, não deixe a sua natureza fazer com que Deus te traga um espinho. Esfria a cabeça, ama, perdoa, suporta, tenha paciência. Esse é o meu conselho de pastor. Amém?